Com as mãos levantadas, diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro, fala forte, eu declaro que esta casa é sua. Avivamento Cristão é do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu pertenço totalmente a Ti. Portanto, eu declaro que todo espírito contrário ao Senhor, ao Espírito Santo, sai da minha vida, sai da minha família, sai deste lugar. Eu declaro casa limpa pelo sangue de Jesus. Eu declaro que a minha casa é recipiente, é morada, é templo do Espírito Santo. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, habita na tua casa, que sou eu. Oh, Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Mais forte, suas vozes. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça teu nome, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, Jesus, apareça, que o teu nome cresça. Vem, vem me incendiar, Senhor. Vem me incendiar, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Eu declaro em nome de Jesus: seja cheio do Espírito Santo nessa noite. Seja cheio do amor que vem dele. Seja cheio da graça que vem do Senhor. Você não está aqui apenas para ser tocado, você está aqui para ser cheio, você está aqui para ser preenchido, você está aqui para ser levantado, você está aqui para ser habilitado, porque o Senhor tem um plano na tua vida. Ele quer usar você nessa geração, Ele quer levantar você para tocar a tua casa, para tocar a tua família. Ele quer fazer de você uma bomba no reino, Ele quer fazer de você um instrumento nessa terra. Então seja cheio nessa noite. Ele te enche na medida. Ele te enche na medida nessa noite. Em nome de Jesus eu declaro que enquanto eu vou estar pregando, você vai estar sendo curado, liberto, transformado, transformada. O rio do Senhor vai fluir dentro de você, vai gerar cura, vai renovar as células, vai renovar os ossos, vai renovar a tua mente. O espírito da depressão e da ansiedade vai cair por terra. O Senhor vai entrar com poder na tua vida hoje. O Senhor vai se mover de maneira gloriosa na tua vida hoje. Quando você voltar para a tua casa e entrar na tua casa, a luz do Senhor vai raiar lá e as trevas vão desaparecer. Grandes coisas o Senhor fará com a tua vida hoje e a partir de hoje através de você. Esta casa é sua, Senhor.
esta casa é sua casa, nós deixamos. Jesus, esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Senhor, provoca no coração do teu povo mais fome, mais sede de ti. Provoca no coração da tua igreja mais fome, mais sede da tua presença. Uma igreja que não tem fome de Deus, uma igreja que não é sedenta pelo Espírito Santo, ela não vai a lugar algum. Porque a única maneira de se encontrar o Senhor é buscando de todo o coração. Mas se não houver fome, se não houver sede, não haverá busca de todo o coração. Quando é que buscamos a Deus de todo o coração? Quando começamos a renunciar aquilo que está atrapalhando Deus chegar. E você só é motivado a renunciar coisas na sua vida por Deus quando você tem fome. Quando a tua fome por Ele é maior do que o prazer que você tem no seu pecado, prazer que você tem no seu conforto, no seu comodismo e naquilo que está atrapalhando e resistindo à presença de Deus. Portanto eu oro nessa noite, Senhor, provoca dentro de nós mais fome, mais sede, não de apenas vir no culto, mas fome e sede de um encontro real com o Senhor. Fome e sede por uma realidade intensa no Senhor, por uma realidade maior no Senhor. Não queremos continuar e não queremos permanecer no ambiente da teoria. Quando o Senhor nos revelou a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. Quando Ele nos revelou Cristo, Ele nos levou ao novo nascimento. Mas não podemos permanecer apenas na experiência do novo nascimento. Tem que ter a experiência do revestimento. Novo nascimento é você nascer de novo, é passar a ser casa de Deus, ser recipiente de Deus. Revestimento é ser preenchido com a totalidade de Deus. Os discípulos haviam nascido de novo. Jesus diz: não é suficiente, vocês têm que ser cheios. E soprando, disse: recebei o Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente houve um revestimento. Os discípulos que já eram nascidos de novo, os discípulos que já eram cristãos, os discípulos que já estavam perdoados seus pecados, tiveram a oportunidade de serem cheios de Deus. E depois que o Espírito Santo desceu, eles passaram a viver uma outra realidade. Agora não somos apenas casa de Deus, não somos apenas templo do Espírito Santo, somos preenchidos, somos revestidos, porque agora Deus habita dentro de nós e sobre nós. Para onde é que Deus quer levar essa igreja? Deus quer levar essa igreja para o revestimento do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo provocar mais fome, mais sede dentro de você. É bom que você tenha fome e tenha sede, porque até o final desse culto o Senhor Ele virá. Deus virá com a disposição de encher você. E o que vai definir o quanto você será cheio será o quanto você tem fome, o quanto você é capaz de esvaziar-se de si mesmo para ser preenchido por Ele. Essa é a noite de troca de óleo. Diga comigo, essa noite é uma noite de troca de óleo.
Se o seu óleo já está vencido, já está sujo, já perdeu sua força, tem que esvaziar. Quando levamos o veículo para trocar o óleo, ele é levantado, é tirado aquele óleo sujo e colocado um óleo novo. Isso vai garantir que o motor continue funcionando com a mesma força, com a mesma saúde. Às vezes queremos que Deus nos encha, mas não estamos dispostos a abrir mão de outras coisas. E Deus coloca algum pingo de óleo em nós, mas às vezes não faz muita diferença. Para que o óleo venha puro, para que o óleo realmente venha e faça diferença na nossa vida, é necessário abrir mão do óleo sujo. Essa é a noite de você se esvaziar de você mesmo, para que o óleo do Espírito venha sobre você, e você continue tendo força para vencer o pecado, o mundo e o diabo, porque Jesus está voltando, e quando Ele chegar, Ele quer uma igreja pura, uma igreja com óleo fresco, uma igreja ungida, uma igreja forte, uma igreja firme. Diga comigo: Espírito Santo, provoca dentro de mim mais fome, mais sede, porque eu sei que para chegar ao Senhor, preciso buscar de todo o coração. Não pode haver misturas, não pode haver fogo estranho. Amém? Deus vai chacoalhar a tua vida hoje. Deus vai te renovar. Eu sei que o Senhor vai mover, vai fazer coisas grandes aqui, mas o meu maior interesse é com o teu coração. Eu quero que você saia daqui pegando fogo dentro no coração, que o teu coração saia daqui novinho, limpinho, cheio do óleo do Espírito, pronto para fluir o rio do Senhor. Amém? Amém? Diga: eu recebo de antemão o que o Senhor vai derramar na minha vida. Vamos aplaudir o Senhor, aleluias. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Fica só a bateria e o teclado aí para me ajudar, depois vocês descansam, depois vocês voltam. Aleluia. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47 fala da torrente das águas purificadoras. Águas purificadoras. Águas purificadoras. Águas purificadoras. Essas águas que esse texto vai mencionar são águas que purificam. São águas que purificam. Águas que purificam. E pensa num trabalho constante do Senhor Jesus. Obrigado, varão. Purificar a igreja, santificar a igreja. A Bíblia fala de vestes puras, vestes resplandecentes, de linho finíssimo, sem mancha. A Bíblia fala: quem é puro, purifique-se. Quem é puro, purifique-se. Pastor, eu acho que eu já tenho 20 anos de crente, eu já estou bem na fita. Purifique-se mais. Purifique-se mais. Deve ser uma meta diária. Aconselho-te que compre de mim, disse Jesus, ouro purificado no fogo, colírio para os olhos, para que possa ver, e vestes resplandecentes para cobrir sua vergonhosa nudez. Essa é uma noite de purificação. Essa é uma noite de fluir do rio. Dentro, diga dentro. Dentro. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pelos líderes que ficaram pastoreando a igreja, os pastores e os diáconos, todos que pregaram, todos que trabalharam, o pessoal do louvor, que fizeram com que a gente pudesse realmente tirar esse tempo sem se preocupar como estaria a casa, porque a gente sabia que a casa estava bem, porque não estava sendo guiada por homens,
mas pelo Espírito Santo usando homens. Amém? Então glória a Deus, Deus abençoe a vida de todos. Vamos aplaudir o Senhor por toda a liderança que ficou trabalhando. Aleluia. Eu vi dizer que tinha gente pregando aqui que saía faísca da boca. Aleluia. Esse texto do capítulo 47, do versículo 1 até o versículo 12, vai falar de uma experiência profética, de uma experiência que foi real, para o momento, para o ambiente, mas que foi um sinal para o futuro, uma lição tremenda para o resto da humanidade. Do versículo 1 ao versículo 7, fala que o anjo do Senhor pega o profeta Ezequiel e leva ele para o templo e mostra para ele o que acontece naquele momento. O profeta percebe que do limiar do templo, do começo do altar, começa a brotar uma água, e essa água cristalina, ela vira um rio, e ele sai para o lado de fora, e o anjo do Senhor convida ele: vem, anda comigo. E ele andou 500 metros, e quando ele andou 500 metros, ele percebeu que a água estava dando no tornozelo, e o anjo convida: vem mais. E ele andou um pouco mais, 500 metros, já dava 1000 metros, a água estava dando no joelho, e o anjo convida: vem mais, tem mais, diga comigo, tem mais, diga, tem mais. E ele anda mais 500 metros, e a água dá na cintura, nos lombos, e o anjo diz: tem mais, diga, tem mais. E ele segue o anjo e anda mais 500 metros, e a água agora está dando acima da cabeça, passa do pescoço. Ele disse que a água era tão profunda que não dava mais para tocar o pé no chão. E eu acredito que o profeta Ezequiel, ele era alto, igualmente eu, ele era muito alto, e mesmo assim ele não tocava o pé no chão. E a Bíblia diz que eram tão profundas as águas, que tinham que ir a nadando, não tinha mais como. Existe muito o que se aprender nesse texto, até aqui esse versículo 7, porque isso fala de fases. Nós já fizemos conferência chamado Águas Profundas, quem se lembra? Águas Profundas. Nós andamos nesse texto, a conferência toda, e sabemos que esse período onde o profeta visita a profundidade das águas até o tornozelo, é um tempo onde Deus trabalha a purificação da nossa vida pessoal. Isso fala de purificação, porque a Bíblia diz que as mãos já estão lavadas. Quando Pedro diz: Senhor, lava o meu corpo todo, ele diz: não precisa lavar nem lavar as mãos, só os pés. Mas por quê? Porque as mãos já estão lavadas. Fala de obras, você não precisa fazer obras, a salvação não é por obras, é por graça, amém? Mas os pés têm que ser lavados, tem que ser purificado, porque os pés representam a parte do nosso corpo que está em contato com o pó do mundo. Então, essa fase de 500 metros fala de purificação, de purificar os nossos pés, de santificar os nossos pés, para que os nossos pés, ao invés de estarem sujos com o pó do pecado desse mundo, serem formosos para pregar o Evangelho, porque a Bíblia diz que formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho. Até café já sentiu o cheiro já. Está fervendo. Então, ainda que seja pouco, pequeno, baixo nível das águas no tornozelo, é necessário que todos nós estejamos experimentando essas águas no tornozelo. Quem diz amém? Porque enquanto vivemos nessa terra, precisamos ser puros, santos e anunciadores do Evangelho da Boa Nova. Amém, cafezinho? Aleluia, obrigado, varão. Casar a mulher sua, ou já é. Presta atenção.
não temos condições de pregar o Evangelho, que é o poder de Deus, sem a purificação do Senhor, porque não podemos dar aos outros aquilo que nós não temos. Se eu vou pregar o Evangelho, eu vou pregar a boa nova. A boa nova de esperança, que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Ele dá uma vida nova, que Ele renova o casamento, que Ele dá um novo vigor para o casamento, que Ele dá paixão para quem não tem no casamento, que Ele traz de volta o marido que foi embora, a esposa que foi embora, que Ele renova os filhos e traz temor para o coração dos filhos. O Evangelho que diz que o Senhor está fazendo uma grande obra, que é convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e nós precisamos liberar essas boas novas, que o Senhor perdoa a prostituta, perdoa o pedófilo, perdoa o homossexual, e Ele transforma, Ele liberta e ainda leva para o céu. Essa é uma boa nova. Mas se nós estamos pregando essa boa nova, e nós não estamos vivendo essa boa nova, será blá blá blá, não é? Então é importante que mesmo você em outros níveis, não se esqueça de que as águas têm que estar tocando o tornozelo. Eu tenho água nos meus pés, eu estou lavando os meus pés todos os dias, eu saio para casa com os meus pés limpos, ou melhor, eu volto para casa com os meus pés limpos. A minha vida está limpa. Todo ambiente de avivamento que não provoca santidade, purificação e arrependimento, não é avivamento. Porque avivamento só pode ser provocado pelo Espírito Santo, e a Bíblia diz que a função principal do Espírito Santo é nos convencer do pecado, justiça e juízo. Espírito Santo está se movendo tal e tudo, e aí não está mudando dentro de você, não está te purificando, não está levando você a se arrepender dos seus pecados, a perdoar, a abrir mão do mundo, da iniquidade. Não, porque afinal de contas Deus me quer feliz, então eu posso ser feliz em Deus vivendo o que eu gosto de fazer. Mas se o que você gosta de fazer e gosta de viver, se o seu estilo de vida é contra os princípios de Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer é limpar isso aí. Purificação na alma, nos olhos, na mente, no coração. Para quê? Para que eu tenha acesso livre à presença do Pai. Porque quem não tem as águas nos tornozelos, quem não está vivendo no fluir das águas no tornozelo, não entra na presença do Pai. Quando Moisés foi chamado para o ambiente do fogo, e ele ouviu a voz de Deus: Moisés, Moisés, ele responde: diga-me, Senhor, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está pisado é terra santa. A Bíblia diz: guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor. Quem quer entrar na presença de Deus diz amém. Diga aleluia. Então tem que lavar os pés, tem que ser puro, tem que ser santo, tem que se arrepender dos seus pecados. Você não pode ignorar aquilo que é pecado na sua vida. Você não pode desconsiderar que o teu pecado, que a tua vida de iniquidade vai te afastar do Senhor. É importante, é necessário e é vital que sejamos limpos e puros para nos manter na presença de Deus. Pastor, essa igreja não prega doutrina não, porque essa igreja o povo usa calça, usa brinco, usa batom. Como é que é isso, pastor? Não. Se doutrina são uso e costume, não prega não. Mas essa igreja prega santidade. E isso, se você tem o mínimo de entendimento sobre teologia, isto é doutrina. Santidade é doutrina. Eu vejo gente que quer receber o Espírito Santo, quer ser tocado, quer ser curado, quer ser liberto, mas já está no ambiente da igreja, está vindo há um mês, está vindo 6 meses, está vindo há 1 ano na igreja, e você não percebe mudanças, porque apesar dessa igreja não pregar sobre roupa e uso e costume, a Bíblia diz que na casa de Deus e no caminho do Senhor tem que ser com decência e ordem. Você tem que purificar o seu corpo, tem que saber o que você vai vestir, tem que saber o que você vai usar, para que você não seja instrumento do pecado.
Purifique a sua vida. Veja como você se veste, veja como você se comporta. Você está aqui adorando na igreja, mas está lá no Facebook se vestindo mal, tirando foto de roupa íntima. Aí quer que o Espírito Santo te encha, para que o ímpio lá fora fique cobiçando o teu corpo cheio do Espírito Santo? Não, não e não. O Espírito Santo não vai te encher, e ele não vai permanecer dentro de você, se lá fora você está sendo um instrumento de cobiça. Se lá fora você não está querendo chamar a atenção de Deus, mas você está querendo chamar a atenção dos homens. O Espírito Santo não vai te encher, e não vai permanecer dentro de você, se você quer ser cheio dele, mas lá fora você fica flertando com as meninas, você fica com somebody love no ouvido das meninas, você tem uma boca suja, você tem uma boca porca, você tem uma língua ferina, e uma língua impura e imoral, e fica vendo pornografia, e fica olhando para as partes íntimas das mulheres, e fica dando mole para as mulheres, e quer que o Espírito Santo permaneça em você? Jamais! E eu não sabia que o parafuso ia apertar hoje, meu Jesus. Purifica a tua vida, purifica a tua mente, os teus olhos, purifica teu corpo, purifica o ambiente onde você está pisando seus pés. Não pise em bares, não pise em prostíbulos, não pise em terreiro de macumba, não pise em ambiente de idolatria. Não tenha um estilo de vida que faça o Espírito Santo se afastar de você. Porque se você olhar para os cristãos da igreja primitiva, para os apóstolos e para os discípulos, quando eles decidiam seguir a Jesus, o caminho deles mudava, o estilo de vida deles mudava, o ambiente deles mudava, a linguagem deles mudava, o olhar deles mudava, a atitude, o procedimento, tudo mudava. E se essa igreja quiser avivamento, ela tem que mudar, você tem que mudar, eu tenho que mudar. Tem que lavar os pés. E mais café no bolo. A segunda fase das águas. Irmão, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, está até difícil pregar. Segunda fase das águas é água no joelho. Diga água no joelho. Diga água no joelho. Isso é quando você já está andando em pureza, em santidade, mas o Espírito Santo te leva para viver a dependência dele. Água no joelho fala de dobrar o joelho, de você ser humilde, dependente de Deus, de não tomar atitude por você mesmo, e de não empinar o nariz e achar que você é o rei da cocada preta. Porque quando nós nos purificamos dos pecados aparentes, o diabo vai tentar nos atacar no pecado do orgulho, da altivez, que não são pecados aparentes, estão escondidos. Tiago fala para a igreja santa, dizendo: ei, você que se planeja fazer uma viagem para fazer negócios, e diz: nós iremos e depois nós voltaremos e teremos sucesso, e não se submete ao senhorio do Senhor. Essa pretensão é diabólica, é pecado também. Quando ao invés disso deveria dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo outro. Água no joelho fala de você não tomar nenhuma atitude sem consultar o Senhor. E quando você percebe que Deus não está a favor daquilo, você é rápido em obedecer, porque você está prostrado, porque você é submisso, porque você é obediente. Água no joelho fala de dependência, de ser guiado pelo Espírito Santo. Em um nível do conselho, porque o Espírito Santo não obriga ninguém a fazer nada, você sabia? Os pregadores é que tem que pregar firme e forte, para que a carapuça caia. Mas o Espírito Santo, ele não obriga ninguém, ele convence. Ele não obriga, ele convence, ele aconselha, e ele te deixa tomar a decisão certa, porque ele é essa pessoa maravilhosa, que te faz se sentir atraído por ele, e não obrigado a ir a ele.
Amém? Então, quando estamos nesse nível de dependência, o nível de renúncia é maior. Porque presta atenção, quando eu estou na fase da purificação dos pés, que eu sou conclamado a abrir mão do pecado, a renunciar a pecados, não é muito difícil. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque a gente está interessado em ter mais de Deus, e para ter mais de Deus, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Segundo, porque o fato dos pecados aparentes também nos levar a ser expostos às pessoas, é um incentivo maior para a gente deixar eles. Por exemplo, se eu estou num relacionamento errado, está todo mundo sabendo que está errado, quando Deus fala com essa pessoa, fica mais fácil, porque ela já tem o apontado dedo das pessoas. Aí Deus fala. Agora, quando você está no nível do joelho, que Deus vai tratar algo mais profundo, que é o orgulho, a altivez, a independência, fica mais difícil. Sabe por quê? Porque é você e Deus, é só os dois juntos ali. E outra, você não tem promessa de receber outras coisas, você só tem uma promessa de ser aprovado por Ele, de ser aceito por Ele, na face dEle. Porque quando você está cheio de orgulho e altivez, você não consegue se manter na presença de Deus, porque você vai lembrar a Lúcifer, que foi altivo, que foi soberbo. Só que é o seguinte, quando nós vivemos uma vida de santidade, limpando os pés, tirando o pecado aparente, nós temos uma forte tendência de ouvir a voz do diabo. Ei, tá bom demais, você já tá bom. Quantas pessoas chegam na igreja e ela resolve os problemas básicos da vida, e naquilo que é mais profundo ela tem dificuldade, e ela vai argumentar: não, mas eu já deixei isso. No gabinete pastoral as pessoas falam isso: não, pastor, eu já deixei de trair minha esposa, eu já deixei de trair meu marido. Isso não já está bom? Eu já deixei de fumar, eu já deixei de beber. Isso já não é uma boa coisa? Eu já deixei de mentir, eu já não ando mais nos bares. Isso já não é uma boa coisa? Então, porque ela deixou alguns pecados aparentes, quando chega naquilo que é mais profundo, ela fica negociando. E Deus quer trazer para um nível maior. Ei, vem para o nível do joelho. Não, Senhor, nas águas aqui nos pés estão bom, mas eu quero que você viva a dependência, porque eu quero te aceitar mais perto de mim. Eu quero olhar para você como eu olho para o meu filho, e não como eu olho para Satanás. O nosso orgulho faz Deus se lembrar de quem? Satanás. A nossa humildade faz Deus se lembrar de quem? De Jesus. Jesus falou assim: eu sou manso e humilde. Aí, não, eu já fiz tudo isso, mas perdoar mesmo eu não perdoo não. Aconteceu lá no sul do estado. A gente vai ouvindo as histórias, não tem jeito, a gente lembra aqui, tem que contar. O pastor estava pregando na segunda-feira, numa casa, pastor que nós conhecemos lá. E ele pregou, e na pregação dele falava de perdão. E uma mulher levantou e disse: olha, se for para eu perdoar o meu marido por tudo que ele me fez, eu prefiro ir para o inferno. Eu prefiro o inferno do que perdoar o meu marido pelas traições. Ele disse: mulher, e tentou convencer ela. Ela disse: não, pois vem aqui, eu quero conversar com a senhora de novo no próximo culto, vem na próxima segunda. Ela disse: se eu não fizer uma viagem antes da segunda, ela morreu. E se ela não se arrependeu da postura do coração, ela foi para o inferninho. Porque tem gente,
E eu já encontrei isso dentro da igreja, irmão. Gente crente que conseguiu abandonar tudo que era aparente. Na hora que a gente foi ministrar, e perdoa fulano, perdoa aquela dívida que aquela pessoa não consegue te pagar. Eu já vi gente assim, ó, se tremer na minha frente assim, ó, tremendo, não é assim como eu estou tremendo, é as carnes tremerem, de ela pensar na possibilidade de perdoar, abrir mão de R$1.500, perdoar a pessoa. Mas já tinha deixado alguns pecados, já tinha deixado a traição, já tinha deixado os ambientes, mas na hora de abrir mão do outro Deus chamado Mamon, dinheiro, a pessoa não tem dificuldade. Então não pense que porque você já se purificou em algumas áreas, você já está bom, que Deus já está aplaudindo para você. Não, Ele olha para você e está chamando, vem mais, vem mais, vem mais. Vem mais porque a coisa fica mais fina. Muita coisa eu abri mão com tranquilidade, mas quando foi para aprender a olhar para minha esposa e dizer assim, olha, eu errei, me perdoe, foi difícil. Essa parte foi difícil. No começo eu pratiquei mesmo por obediência. Falar para ela que eu tinha tido alguns pensamentos impuros, foi fácil não. Porque o orgulho é grande. Reconhecer erros. Então, tem algumas coisas que são mais finas, mas que vão te levar para uma dependência e uma segurança. Porque quando você se levanta, Deus sai de cena. Mas quando você se prostra, Deus trabalha por você. Uma daquelas frases, mandaram no WhatsApp um monte de frases de homens de oração, que tem lá no livro de Porque está no Pleno Avivamento. E tem uma das frases lá que diz que quando eu oro, quando eu trabalho, eu colho os resultados do meu trabalho. Quando eu oro, eu colho os resultados do trabalho de Deus. Você quer trabalhar ou quer que Deus trabalhe por você? Hein? A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam, em vão vos será levantado de manhã, comer o pão de dor, dormir cansado. Por quê? Porque Deus dá aos amados enquanto dormem. Significa o quê? Que quando Deus é o edificador da casa, quando eu tenho dependência de Deus, quando eu trago Deus para a minha vida, enquanto eu estou dormindo, ou enquanto eu não estou trabalhando, Ele está trabalhando por mim. E é por isso que às vezes você vai dormir com a sensação que está tudo desarranjado, está tudo inseguro, está tudo desorganizado. Quando amanhece o dia, você percebe que está tudo perfeito. Porque enquanto você dorme, Deus trabalha por você. O nome disso é graça. O nome disso é dependência. É você não ficar buscando a tua salvação pelos seus próprios méritos, mas você ser dependente e aceitar aquilo que o Senhor direcionar para a sua vida. Quem diz amém? A terceira fase é a fase da cintura, dos lombos. E esse é um momento tremendo, porque é um momento em que Deus te transforma em um justificador. A Bíblia diz que nós não somos apenas justificados, mas nós somos justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos justiça de Deus, reconciliadores, embaixadores de Deus, que reconciliamos os homens com Deus. Essa fase da água na cintura é a fase em que Deus vem e diz assim, ó, e te coloca o cinturão da justiça. Cinturão da justiça. O cinturão serve para deixar você mais equilibrado para a guerra, para lutar. Então se amarrava um cinturão aqui para o soldado ficar mais firme e poder guerrear, os gladiadores. A água na cintura significa que você passa a ser justiça de Deus, que você agora é um cooperador de Deus, que Deus anda com você, e o que você faz é porque Deus está fazendo e você está só cooperando com Ele. Você chega nos lugares e você é um pacificador. Você chega nos lugares e você é a justiça de Deus naquele lugar. Deus pratica a justiça dele através de você.
É o lugar onde você já tem metade do seu trabalho e metade do trabalho de Deus. É você andando com Deus. Daqui para baixo sou eu, daqui para cima sou eu, daqui para cima é Deus. Você não anda mais só. Você passou pela fase da dependência e trouxe Deus para andar contigo. E essa é uma fase importante. E essa fase ela deve perdurar durante muito tempo na nossa vida. Quando você faz o trabalho sozinho, seja na sua casa, sabe, os mínimos detalhes, quando você está tentando resolver uma coisa, aí você não consegue, você diz: Espírito Santo, eu não sei mais fazer, me diga aqui. Aí do nada surge uma ideia e você resolve o problema. Quem já teve essa experiência? Eu tenho quase todo dia. Eu estou tentando resolver, está difícil, está amarrado, eu paro de Senhor, pronto, acabou, você não tem mais o que fazer. Espírito Santo me ajuda. Pim! Vem uma ideia assim: meu Deus, como é que eu não estava enxergando? É porque Ele não quer que você enxergue tudo. Ele quer que você ande com Ele, para que você faça a sua parte e Ele faça a dele. Lutero dizia assim, ó: quando... Eu não sei mais o que Lutero dizia. Ele diz assim, ó: quando eu oro 1 hora por dia, o dia fica longo, e eu resolvo tudo, e o dia ainda sobra. Mas quando eu não oro, o dia fica desse tamanho, e eu ainda não consigo resolver os meus problemas. E ele dizia, agora eu lembrei, ele dizia assim, ó: trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus. É o momento da justiça, é o momento em que a água está na cintura, é o momento em que você é o cooperador com o Espírito Santo, é o momento em que você sente que você não está trabalhando sozinho, empurrando com a barriga, que você está fazendo a tua parte, que é ser instrumento de Deus, e Ele está fazendo a dele. Antes de chegar mais ou menos nesse clima, na minha vida, às vezes eu descia do púlpito e ia para casa angustiado. Eu vivi uma fase da minha vida na obra de Deus que o peito começou a doer. Começou a dar uma dor no peito do nada. Estava entrando uma ansiedade, uma depressão em mim. Porque eu carregava os problemas de todo mundo para a minha vida. Eu fazia gabinete pastoral, o povo contava o problema, eu levava para casa e ficava remoendo a noite toda. Se aquela pessoa não fosse resolvida aquele problema, eu me sentia o pior pastor do mundo. Eu ministrava no culto e ia para casa angustiado, porque nunca acontecia aquilo que eu queria que acontecesse no culto. Porque nesse tempo, eu não fazia a obra com Deus, eu fazia a obra de Deus sozinho. E eu tentava mudar as pessoas, eu tentava fazer as coisas sozinho, na minha força. Até que eu aprendi que eu tinha que dar ao Senhor aquilo que só Ele pode resolver. Então eu passei a entregar para o Senhor os problemas da igreja, os meus problemas, e me descansar no Senhor. Quando eu passei a descansar no Senhor, a dor foi-se embora. Porque Ele falou comigo: você está tentando carregar nos seus ombros aquilo que só eu posso carregar. O pecado das pessoas, o problema das pessoas, a mudança das pessoas, só eu posso resolver, só eu posso convencer e transformar, só eu. Porque afinal de contas, eu tinha que prestar um relatório para os homens, de quantas pessoas tinham se convertido, de quantas pessoas foram mudadas, que eu fazia para homens. Mas aí quando eu passei a fazer para Ele, descansei nele. Sabe o que acontece? Hoje eu escuto no gabinete pastoral coisas escabrosas, e a pessoa já vai contar assim, preocupada se eu não vou fazer regalar o olho. Meu Deus, para mim é tudo normal. A pessoa escuta, nós liberamos palavras de conselho que o Espírito Santo ministra, oramos por ela, ela vai para a casa dela descansada, abençoada, e eu vou para casa sem nenhum peso nas minhas costas, porque essa obra quem não faz sou eu sou apenas instrumento de conselho, de facilitação. Quem transforma, quem liberta, quem arranca, quem realmente quebra o jugo é o Espírito Santo. Então, meu irmão, de repente você está aqui nessa noite, está cansado de tentar mudar o teu casamento, está cansado de tentar mudar a tua vida, está cansado de tentar dar uma volta por cima e não consegue, de vencer os hábitos não consegue. Meu irmão, eu vou dizer,
é porque você está tentando sozinho. Passa a andar com o Espírito, passa a ter o Espírito, e você vai fazer a tua parte. Qual é a minha parte, pastor? É clamar, é buscar, é crer, é estar no ambiente. A transformação, a libertação, é Ele que faz. Aleluia. Quando você vai plantar uma semente na terra, você faz a tua parte, planta a semente, capina, deixa limpinho, planta a semente, enterra a areia, você vai para casa dormir, e sem saber, 3 dias depois a plantinha vai nascendo. A Bíblia diz que assim é o reino de Deus. Faz sua parte, vem na igreja, escuta a palavra, ora, se entregue e diga: Deus, eu creio nessa palavra, eu tomo para mim. E vai para casa e deixa, que daqui 3 dias, 4 dias, você vai ver o resultado. A tua parte é crer, é buscar, é ser faminto, é acreditar na palavra, é declarar ela para a sua vida. A parte de Deus é fazer o que você não pode fazer. Vai dormir e Deus vai fazer por você. Isso é andar com a água na cintura. Não vai ficar escabelado. Ah, meu Deus do céu. Essa igreja pequenininha, novinha, mas ousada. A gente ajuda o missionário de Parnaíba. Praticamente integralmente a igreja banca o missionário de Piripiri. E a gente faz tantas outras coisas ousadas. E às vezes chega o final do mês e tal: pastor, o tesoureiro vem com aquela cara desse tamanho: pastor, está faltando tanto. Eu acho que ele fala isso quando ele está com raiva do pastor. Ele quer que o pastor não durma de noite. Se, meu amigo, se a obra for minha, eu não vou dormir mesmo não. Mas se a obra é de Deus, o Senhor vai abrir as portas. Ele vai abrir as portas. Ele vai dar condição da igreja se bancar, da igreja pagar os seus compromissos, honrar os seus compromissos. Porque a obra não é nossa, a obra é de Deus. Se eu começar a me escabelar, se eu começar a ficar desesperado, é porque eu estou tomando para mim a responsabilidade. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A obra é dele, é ele que banca, é ele que levanta, é ele que sustenta, é ele que vai abrir portas. E em nome de Jesus, até o final deste ano, nós estaremos com o nosso terreno, em nome de Jesus. Deus vai nos dar o terreno, vai nos dar a condição de construir, e vai ser aqui nessa região. Aleluia. Mas como, pastor, onde é que você está enxergando? Rapaz, eu não estou enxergando nada. No horizontal não tem nada, mas do céu, Jesus falou, sabe o que? Sabe o que Jesus falou? A partir de agora, e ele estava se referindo ao momento dele, ao momento em que ele vem se apresenta ao mundo. A partir de agora, vereis os céus abertos, e o Filho do Homem, vereis os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pastor, mas tudo bem, mas o Filho do Homem está no céu. Quem disse? Está uma parte dele lá, está a cabeça dele lá, o corpo dele está na terra. Você é o corpo de Cristo. Você e eu somos o corpo de Cristo. Os mesmos anjos que começaram a subir e descer nos céus, a partir do momento que Jesus apareceu na terra, são os mesmos que estão subindo e descendo todo dia. Jesus fala no capítulo 18 de Mateus, versículo 10, ele diz: ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, porque os seus anjos estão vendo a face do Pai que está no céu todos os dias. Os anjos estão subindo e descendo. Essa igreja tem miríades de anjos subindo e descendo todo dia. Você tem miríades de anjos subindo e descendo todo dia aos céus, levando os seus problemas, levando os seus desafios para Deus e trazendo resposta. Eu declaro em nome de Jesus que daqui a uns dias você vai contar testemunho de milagres, de coisas sobrenaturais, porque o poder de Deus está derramando sobre a sua vida. Se eu acreditasse que estamos apenas pregando uma religião, eu já teria parado com isso. Só estamos de pé porque cremos que além do aparente, porque a Bíblia diz que o reino de Deus não se define pelo que é aparente. Eu creio que além do aparente, do que eu estou vendo, no mundo espiritual está acontecendo coisas tremendas, gloriosas. Eu creio que enquanto você está bonitinho aí, olhando para mim, ouvindo essa palavra, existem guerras acontecendo em teu favor.
cada vida que é especial. Deus tem um plano maravilhoso, Deus tem uma história já escrita e quer cumprir essa história. E os anjos estão guerreando, quebrando demônios para todo lado, cortando o pescoço de demônios, tirando barreiras, tirando impedimentos. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que o Senhor já tinha escrito no seu livro antes que eu nascesse. Deus já tem um propósito definido para mim e para a tua vida. Agora, por causa dos pecados a gente fica se desviando, mas porque você está ouvindo a palavra, você está voltando para o trilho, e os anjos estão guerreando para manter, para garantir que você vai continuar no trilho do Senhor. Se você ouve a palavra, se você acredita na palavra e se submete a Deus, você faz a tua parte, que é vir aqui, vai para casa, vai orar, vai buscar Deus, e o Senhor vai fazer a parte dele. Os anjos estão guerreando, os arcanjos estão guerreando, o Espírito Santo está soprando, e Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Irmão, em um ano, Deus faz coisas que até o diabo duvida. E eu profetizo coisas aqui na sua vida. Começa a receber. Eu profetizo que daqui um ano, em um período de um ano, pessoas vão olhar para você e dizer: rapaz, o que foi que aconteceu com a tua vida? Mulher, o que aconteceu com a tua vida que um ano atrás você estava assim, e agora esse reviravolta? Deus vai fazer coisas tremendas na tua vida. E muitos aqui vão olhar para si mesmo e dizer: rapaz, nem eu acreditava, nem eu imaginava que a minha vida hoje ia estar assim. Sabe o que é que vai acontecer? Deus já tem um propósito definido na sua vida, e você estava indo para outros propósitos, mas ao ouvir a palavra de Deus, e ao se submeter ao Senhor, a dizer para Ele: Senhor, eu vou fazer a minha parte, que é te buscar, que é ser santo, me submeter, e eu creio que você vai fazer parte do Senhor. Então Deus vai te trazer de volta para o propósito dEle, e o propósito dEle é tremendo, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Até você vai se admirar daquilo que Deus vai estar fazendo na tua vida daqui a um ano. Aleluia, aleluia. A tua esposa vai falar bem de você nos grupos. A tua esposa vai dar notícia de você, marido. Eu vejo esposas conversando em salão de beleza, elogiando o marido que antes não era ninguém, mas daqui a um ano vai estar fazendo algo tão tremendo, vai estar vivendo algo tão tremendo, que a esposa vai estar elogiando e honrando publicamente. A quarta fase é quando as águas somem em você. Aí isso fala de você não estar mais apenas fazendo a obra com Deus, nem submisso a Deus, nem se santificando, porque essas coisas são rudimentares. Essas coisas já passaram, você já resolveu tudo isso. Viver nessa profundidade das águas significa você estar 100% sendo guiado por Ele. Isso fala de batismo. Isso fala de batismo. Porque eu posso ser cheio até o tornozelo, eu posso ser cheio até o joelho, eu posso ser cheio até a cintura. E mesmo com toda essa bênção que eu falei aqui, que é possível vivermos em Deus, também é possível que a gente erre, que a gente decida em algum momento que a parte humana prevaleça. Mas a partir do momento em que nós chegamos nessa profundidade, é quando nós já não fazemos mais nada, é quando nós olhamos para nós mesmos e não enxergamos nada, e dizemos: Senhor, eu não sou nada, eu vou só deixar o Senhor fazer, eu vou seguir o Senhor. Essas águas não são águas paradas, a Bíblia fala que é um ribeiro, é um rio, e Deus quer que a gente entre nesse rio e se deixe ser guiado por Ele. Jesus fala desse nível, Ele disse: aquele que nasce do Espírito é como o vento, ouve sua voz, mas não se sabe de onde vem nem para onde
assim é aquele que é nascido do Espírito. Deus quer nos conduzir no nível de dependência, de envolvimento, de comunhão com Ele, onde de fato Ele é quem faça tudo, com, em e através de nós. Esse é um nível que todo avivalista e todo mundo que estuda sobre avivamento almeja. Esse é o nível que Teresina vai viver, que nós, avivamento cristão, vamos viver. Nós vamos ser conduzidos para lugares que a gente nem vai imaginar. O Espírito Santo vai nos levar, e nós vamos entrar nos lugares que esse rio nos conduzir, e toda a honra, toda a glória será somente para o Senhor. Sabe quando você se rende totalmente num nível em que você diz assim: olha, entreguei para o Senhor. Esse é o nível. Antes disso, a mulher estava desesperada para salvar o casamento. Depois disso, eu entreguei para o Senhor. Eu descanso nele. Deixa Ele guiar. Porque a Bíblia diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É difícil? É claro, por isso que tem que passar pelos processos e chegar no nível. Porque uma coisa é dizer assim: eu já entreguei para Deus, e olhar para o marido e dizer: toma jeito. Uma coisa é chegar para o que está te devendo: eu já te entreguei para Deus, que dia tu vai me pagar minha conta. Outra coisa é você entregar e nem falar mais nisso, deixar que o Senhor decida o que vai fazer, e você dormir tranquilo. Então você não tem que provar para mim que está nesse nível, você tem que provar para você mesmo. Essa é a parte difícil. Prove para você mesmo que já está nesse nível, onde você entrega tudo. Não importa se eu vou para a cadeia, não importa se eu vou ficar livre, não importa se eu vou dormir, não importa se eu vou ficar acordado, não importa se eu vou ter dinheiro, não importa se eu não tenho, não importa, eu estou na mão do Senhor e Ele faz tudo o que Ele quiser. Esse é o nível que Deus quer levar a igreja. É quando o povo não vai mais precisar vir para a igreja para receber uma bênção, para cura da enfermidade. É quando a gente vem para a igreja simplesmente pela face dEle, pela presença dEle. Se Ele vai me curar, se Ele vai me libertar, não importa. O que importa é que eu já me entreguei totalmente e Ele faz o que Ele quer de mim. É um nível de maturidade tremendo, porque é um nível que as pessoas vão pisar em você e vão dizer: você é um idiota, e você vai dizer: louvado seja Deus, eu sou um idiota. É um nível em que alguém bate na tua face e você diz: toma outra. É um nível em que alguém te obriga a caminhar uma milha e você vai com ele duas. Você não tem mais justiça própria, você não fica brigando pelos seus direitos, porque o seu direito você já entregou na cruz. Ele faz o que Ele quer com você, meu irmão, e é perigoso isso. Sabe por quê? Porque esse é o nível, por exemplo, que viveu o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Silas. Foram colocados na cadeia, amarrados, os pés no tronco. Eles louvavam o Senhor, adoravam e oravam. E eu creio que a oração era: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está fazendo dignos de sofrer pelo Teu nome. Muito obrigado porque nós estamos nessa cadeia, estamos entregues a Ti. O Senhor sabe o que faz. E de repente, BOM! Um terremoto. E os cárceres se abriram, as cadeias se abriram, e os presos estavam prontos para serem soltos. O cara queria se matar por causa disso. É um perigo quando você está na dependência total de Deus, porque coisas estranhas acontecem, terremotos acontecem. E eu profetizo o terremoto de Deus na sua vida. Quando eu me entrego a Deus totalmente, as pessoas que estão perto de mim, quando você se entrega a Deus totalmente, as pessoas que estão perto de você estão em risco de vida, porque se elas tentarem ferir você, correm um risco de serem feridas por Deus. A igreja primitiva estava numa unção tão tremenda, num mergulho tão tremendo do Espírito, que quando Ananias e Safira mentiram para Pedro, sabe o que Pedro disse? Ei, por que deixou Satanás entrar no teu coração para mentir ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mentiste a Deus. Na mesma hora Ananias, morreu.
Chegou a esposa, ele ainda deu uma chance. Ei, é verdade que aconteceu isso, isso e isso? Ela poderia, não, não é verdade não. Mas ela disse, é verdade. Pois os pés que levaram teu marido, enterraram teu marido, estão aí, ó. Vai te levar também. Ela, puf, morreu. As pessoas morrem nesse ambiente. E eu não estou falando isso para te amedrontar, mas para gerar temor no seu coração. Cuidado em como você olha e lida e fala do mover do Espírito Santo. Cuidado. Herodes prendeu Tiago, matou Tiago. Deus deixou. Ele viu que os judeus gostaram. Prendeu também. Quem? Cadê o povo que está ali na Bíblia? Pedro. Herodes queria matar Pedro no outro dia para agradar os judeus. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor foi lá e tirou Pedro da cadeia. Levou Pedro e Pedro foi embora. No outro dia, quando Herodes mandou chamar, chama Pedrão lá, porque é a hora de degolar a cabeça dele. Os soldados foram buscar. Chegaram lá, os portões estavam fechados, as cadeias estavam tudo tranquilo, mas não tinha mais Pedro, porque o anjo tirou Pedro de lá.